Bom dia, boa tarde ou boa noite aos apreciadores da palavra de Deus e aos cristãos, a paz de Deus. O que eu quero hoje ler na palavra, o assunto aqui da palavra hoje é contra os ímpios e falsos mestres. Ora, os ímpios são aqueles que conhecem a palavra de Deus e não crê. E os falsos mestres são aqueles que estão com a palavra e pregando outras coisas que não é a doutrina de Jesus Cristo, que não é o evangelho da cruz, da morte e a ressurreição de Cristo, certo? Então diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum. Por quê? Porque na época dos apóstolos ali, a salvação comum é que Deus chamava muita gente, chamou muito. Eram perseguidos e matavam os cristãos e criam muitas pessoas. E chegou o tempo que se tornou comum essa doutrina cristã, né? Essa fé que Cristo trouxe, deixou aos apóstolos e os apóstolos à igreja. Então diz assim, comum: tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dado aos santos apóstolos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como alguém já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então Deus tirou o povo do Egito. É muito falado isso. Moisés tirou o povo do Egito. O povo do Egito saiu de lá. Deus se usou de Moisés para tirar aquele povo do Egito. Mas os que não creram pereceram lá no deserto. Os que não creram em Jesus, em Deus, eles pereceram. É os ímpios que vejam as coisas de Deus acontecer e não creram, não querem crer. Aí acabaram perecendo no Egito, no deserto. Eles ficaram, era 40 dias, ficaram 40 anos rodando no Egito, no deserto, até entrar na cidade, na Canaã. E daí entrou os filhos deles, os filhos que nasceram daquele povo. Mas aquele povo mesmo não entrou. Só entrou Josué e Caleb. Dois. Daquele povo todo que saiu, dois entrou do povo da época, dois entrou. Josué e Caleb. Porque Deus fez que todos perecessem no deserto por não crer. Porque Deus abriu o mar. Deus jogou toda aquela peste no povo do Egito para tirar o povo, para tirar eles de lá, com tudo aquilo, fez o mar abrir com tudo aquilo, ainda não criam, se levantavam contra Moisés e contra Deus, certo? Então aqui diz assim: porque se introduziram alguns homens ímpios que
tendo de soluções, graças a Deus, e negam a Deus, único dominador e Senhor de todo, Senhor nosso e de Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Aí aqui ele já fala dos anjos que estavam no céu. No princípio, que Satanás começou a conversar com eles e jogar eles contra Deus. Como eles se uniram a Satanás e não guardaram a sua posição que ele tinha, eles também foram lá guardados, estão jogados na escuridão, andam aí pelo mundo aí, enganando milhões de pessoas, né? Para o dia do juízo, ser julgado no dia do juízo, no grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas aqui, havendo se corrompido, como aqueles e ido após outras carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, como Sodoma e Gomorra se corrompeu e começou a serem entre si, se fazerem o LGBT que eles chamam hoje, né? Homem com homem, mulher com mulher, se corromper na sua carne. Então Deus reservou eles por fogo, foi exterminado as duas cidades, Sodoma e Gomorra, com enxofre. 3 anjos desceram do céu, e um conversava com Abraão e o outro desceu lá e tirou Ló e a família e queimou tudo a fogo, porque eles se corromperam, certo? Porque lá estava uma imundície, certo? E contudo também estes semelhantemente adormecidos contaminaram a sua carne e rejeitam o dominação e vitupério, as dignidades. Mas arcanjo Miguel, quando aqui ele fala, e contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminados na sua carne, e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Aqui ele estava falando dos falsos mestres, aqueles que se rebelaram contra os apóstolos, contra a sã doutrina, se rebelaram, e eles eram contra a sã doutrina e se contaminaram com a sua carne, com seus próprios pensamentos, suas próprias inteligências, sabedoria humana. Então aqui ele diz que eles, né, nessa palavra aqui, então eles lutavam contra a dignidade. Mas aí ele dá um exemplo aqui, ó. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, porque o arcanjo ele guerreou disputou com Satanás, com o inimigo, não sobre o corpo de Moisés, porque ele queria saber onde estava o corpo de Moisés. Até hoje ninguém sabe onde foi sepultado. Não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreende. Então o próprio anjo Miguel não pôs-se
como juiz para o inimigo. Ele só, quando ele disputou a sepultura, o Satanás queria saber onde Moisés estava, o corpo dele, e o anjo lutou com ele e não falou nenhuma maldição contra o inimigo. Ele só falou que o Senhor te repreende, certo? Então nem o anjo se atreveu a se pôr como juiz, por mais que ele estava desconstituído, fora do céu, e Deus já tinha deu o que ele merecia, mas Moisés, o anjo não levou nenhuma palavra contra o tal, certo? Ele só disse: o Senhor te repreende. Esse é o exemplo que ele dá aqui, porque esses tais homens que ficam aí na mídia aí, fazendo essa representação toda diante do povo e carregando milhares atrás deles, esses líderes religiosos e esses homens que ficam pregando perante o povo aí, eles julgam o que já está julgado por Deus e querem julgar e querem falar tanta coisa, e o povo pensa que é Deus. Deus não dá essa liberdade. Nem o anjo se atreveu a falar contra o inimigo, fazer alguma julgamento de maldição contra ele. Nem os anjos, nem o anjo fez isso. Então esses homens que são corrompidos, de mente corrompida da palavra, eles fazem juízo contra o destruidor de algo. Mas Deus não deu liberdade aos cristãos a fazer juízo contra, e nem os anjos do céu, porque só a Deus pertence, só a Cristo pertence. Estes, porém, aí ele diz assim: estes, porém, dizem mal. Estes falam mal contra o que lutou contra Deus e contra os homens, do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Aí acaba se corrompendo, se corrompe porque falam o que não é autorizado que falem. Não é autorizado. Ninguém foi chamado, o Deus não chama ninguém para ser juiz de ninguém. Para ser, tem que falar do amor, da misericórdia e da bondade de Deus, tem que se falar. Aí os camaradas ficam aí falando da palavra e julgando o que já foi julgado pelo Senhor Jesus, e não fala do amor de Cristo, da misericórdia de Cristo, porque eles são corrompidos, que a palavra bem deixa claro, certo? Estes, porém, dizem mal. Aqui, a 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelos enganos do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. E assim vai. É muito longo é bem longo essa palavra. Quem quiser ler Epístola Universal do Apóstolo Judas, é a única palavra inteira, mas ela é bem espessa. Então já o vídeo está bem grande, né? Então deixa aí o seu joinha. Esse é o assunto de hoje. Dá o seu joinha, se inscreva, passa para outras pessoas esse vídeo para entender que aqui é a verdade. Examinar as escrituras, porque nela está a vida eterna, certo? Aqui não é pastor, não é sacerdote e nem profeta. Aqui é ovelha, vaso e servo, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.